não é a primeira vez que o Pedro se envolve em questões quanto à titularidade ou não. Já foi levantada a questão dele com o Rogério, há alguns anos atrás, no início da jornada dele no Flamengo, depois com o Sampaoli e agora com o Felipe Luiz. O que eu posso fazer, diante das informações que eu tenho, diante das fontes que eu tenho no clube, né, desde antes desse Mundial, já havia esse clima difícil, já havia dificuldade com relação à diretoria também, né? E no Flamengo o clima não estava o melhor possível, né? Longe disso, mas as vitórias estão mascarando essa situação ali entre staff, técnico e jogadores e diretoria. Acabou que com a eliminação as coisas vieram à tona, né? Esses vazamentos que o Felipe falou e agora toda essa questão do Pedro agora não estar desempenhando, como o Felipe colocou no GPS, esse retorno do Mundial, não estar desempenhando como deveria. Eu só quero deixar claro uma coisa importante. Como um jogador de futebol, como um profissional, qualquer profissional em qualquer área, quando ele se sente prejudicado ou desvalorizado, a tendência é que o desempenho dele caia, né? É muito difícil você manter um mental forte, você manter a mesma entrega, você manter a mesma motivação de estar no lugar. Então, muitas vezes o profissional acaba pedindo para sair ou acaba saído. É difícil trabalhar com desconfiança, né? Mas tem gente que consegue, tem gente que beira o robô, o nível de concentração alto, e tem gente que sente mais, né? O Pedro tem um salário em dia, o Pedro é um profissional de alto nível, né? Ele tem que ter um desempenho melhor do que os outros, porque ele é bem pago para isso, só que ele é um jogador com uma desenvoltura física diferente de outros, né? Não dá para comparar um Pedro, se botar um GPS no Pedro, comparar com, sei lá, o Alacian, sei lá, um cara mais novo e com mais preparo, um Gerson, não dá para comparar, que não é mais novo, mas tem mais preparo. É outro tipo de biotipo, é outro tipo de entrega, e o Pedro acaba que tecnicamente ele consegue superar isso e jogar mais, não é atletismo, né? É futebol. Agora, ele no Mundial, se vocês repararem, o que aconteceu foi, ele foi utilizado, ele precisava de sequência, ele precisa de ritmo, é natural, ele precisa ganhar confiança também. Ele voltou de uma lesão num tempo menor, porque ele se dedicou muito mais a voltar, então ele foi dedicado nisso, se recuperou rápido. Ele estava num momento muito bom, no auge da carreira antes de machucar, e estava se dedicando bastante, inclusive sendo elogiado por isso. E na volta dele, ele foi preterido na Copa do Mundo de Clubes. Acho que ninguém reparou isso, ninguém está falando disso, mas ele foi. Ele foi utilizado nos jogos de menor exigência, nos jogos de menor impacto, né? Ele foi utilizado não contra o Chelsea, muito menos contra o Bayern de Munique. A opção do Felipe, o Felipe já falou que prefere o estilo de jogo, que é com um atacante mais rápido, né? Menos fixo, e ele optou pelo Plata. As duas vezes, deu preferência ao Plata. O Plata ficou de fora por lesão um bom tempo. O Plata tem um perfil de profissional bem diferente do Pedro, né? O Plata não teve a mesma dedicação que o Pedro teve para voltar da lesão dele. Não tem esse tipo de disciplina que o Pedro tem no extracampo. Então, como aconteceu com o Gabigol antes, né? Não vou falar do caso do Muniz, da base, que ali, na minha opinião, do Rogério está completamente certo e o Pedro está completamente errado, né? Mas a situação do Gabigol sendo antiprofissional, como ele estava sendo, e todo mundo que cobria o clube na época, o próprio clube sabendo e fazendo vista grossa, e o São Paulo botando o Gabigol e tentando colocar o Pedro no final, né, daquele jeito, ele deveria ter entrado, deveria ter sido profissional. Mas ele não querer entrar faz parte desse processo todo que eu estou falando aqui, que ele estava sendo preterido por outro profissional que não estava tendo a mesma entrega dele. Mas o Davi Luiz falou que no treino e tal, isso foi antes, né? Estamos falando de 2022. A situação aí do Gabigol que piorou em 2023 e foi o ano que foi, e deu tudo que deu. O Pedro foi um dos poucos que se salvou e o Sampaoli saiu. E era outro que preferia esse tipo de jogador, independente da condição que ele se apresenta. Então o Plata jogou contra o Chelsea, não começou bem. O pessoal fala que o Flamengo fez o jogo da vida contra o Chelsea, foi muito bem. Não foi muito bem no primeiro tempo, não. Alguns jogadores não foram bem no primeiro tempo, um deles o Plata. Depois no segundo foi bem, junto com o time melhorou. Quando o time estava bem, ele estava bem. Quando o time estava mal, ele estava mal. Quando o Bahia foi a mesma coisa. Quando o time estava mal, ele estava mal. Quando o time estava bem, também. É um bom jogador? É um bom jogador. Fez gol de título da Copa do Brasil, tem gols importantes, soma, mas em serviços prestados não se compara ao Pedro. E repito, aí sim a comparação perfeita. Eu falei do Alacian, mas acho que o Plata é a comparação perfeita. Sempre vai desempenhar no GPS melhor que o Pedro. Joga mais do que o Pedro? Pergunta aqui para o Fagá,
para o Celu, que está aqui, o Thiago não queria do cinema. Se ele prefere que mandem para ele o Plata, para o Palmeiras, ou mandem o Pedro. Todo mundo vai preferir que mande o Pedro, quer ver? Exato. Entrega até o Vitor Roque e o Flaco juntos. Então, repito, não é atletismo. Então, vocês que estão aí descendo o pau, vocês não ouviram o lado do Pedro ainda da situação. Entendeu? Muita gente não está passando a informação à frente, o próprio ainda não se posicionou. Então, assim, o Felipe Luiz tem direito de preferir o estilo de jogo, o jogador que ele quiser, e o jogador tem direito de não querer ser reserva para outro que ele considera pior. E a solução, acredito eu, já que o Felipe Luiz vai ficar, vai ser a saída do Pedro. Ele tem que lutar para ficar. Não sei se vale a pena, com respeito ao técnico e ao próprio Pedro, não sei se... eu quero muito que ele fique, aí ele vai ser meu titular? Vai. Não foi na Copa do Mundo, né? Estava precisando de ritmo. Se ele faz um gol, ele meteu a bola na trave no jogo contra os americanos. Se ele faz o gol, será que o cenário não seria diferente? No jogo de estreia, ele também meteu a bola raspando. Se ele faz o gol, será que não seria diferente? Ele não teria uma moral diferente? Então, assim, já tinha ido bem contra o Corinthians. Então, assim, é uma questão clara de preferência de estilo de jogo que o Pedro vai estar sempre tendo que correr atrás. Nessa altura do campeonato, com tudo que ele fez, com todo mundo querendo contratá-lo. O Bebeto elogiando ele. Você vai ficar num lugar que você não é valorizado? Que não acham que você tem o melhor encaixe?